Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio Fausto. Muito obrigado ao Instituto Fernando Henriques Cardoso por me acolher. Muito obrigado ao Cônsul da Holanda, da Presidência em Exercício da União Europeia. E devo dizer que com enorme satisfação estar aqui, mas também com grande humildade, porque vejo um público altissimamente qualificado. Quero saudar o embaixador Rubens Barbosa, a doutora Vera Torstensen e também os cônsules da União Europeia que cá estão. Esta iniciativa insere-se na Semana da Europa, porque nós no mês de maio comemoramos o 9 de maio, que é o nosso dia, o dia em que se recorda o discurso do Robert Schuman, do então ministro chanceler francês, que, enfim, é considerado a semente que ao longo de muitos anos veio produzir aquilo que é hoje a União Europeia. E pediram-me que falasse sobre o acordo Mercosul-União Europeia. O timing não podia ser pior. Amanhã... Não fomos nós que escolhemos o tempo. Amanhã, enfim, espero que tudo corra como previsto e teremos a troca de ofertas e, enfim, eu já vi uns documentos vazados, mas como todo documento vazado nunca se sabe se é factual, se não é factual, portanto eu não vou especular sobre o conteúdo. Eu queria antes fazer uma intervenção mais pensar nas grandes questões com que nos confrontamos e na relação do acordo União Europeia-Mercosul com as problemáticas das nossas economias, em particular do Brasil e do Mercosul, e, sobretudo, dedicar algum tempo para alguma interatividade que eu julgo que poderá, pelo menos da minha parte, ser o mais interessante. Eu penso que vale a pena remontar uns anos, quando se fala da União Europeia-Mercosul, é costume ir a 1999, etc., quando foram lançadas as negociações. Eu penso que talvez a data mais imediatamente relevante nessa proximidade foi o lançamento da rodada de Doha no final de 2001. E eu faço questão de situar esse momento pelo seguinte: a rodada de Doha lança-se no final de 2001 com uma expectativa de criação de um novo, enfim, enredo comercial para o mundo, mas, sobretudo, com a expectativa de que o caminho do multilateralismo seria a resposta adequada aos atentados de Nova Iorque de setembro de 2001. Essa expectativa não veio a realizar-se. Pelo contrário, os caminhos da história foram outros, as opções, particularmente da administração americana daquela altura, foram diferentes, como se sabe, e o que nós verificamos hoje é que, passado 15 anos, 16 anos, foi no final de dezembro de 2015 que tivemos o primeiro evento significativo multilateral significativo do século XXI, que foi o Acordo de Paris sobre o clima. Em matéria de comércio, a rodada de Doha foi uma desilusão. Houve alguns pequenos avanços nos últimos anos, em Bali, nos ministeriais de Bali e de Nairobi, recentemente, mas o resultado dessa falta de confiança no caminho do multilateralismo, a partir de meados da primeira década do século XXI, foi que os grandes centros comerciais começaram a procurar alternativas e, no caso da União Europeia, foi quando iniciamos um conjunto de negociações internacionais já sem expectativa de uma rodada que permitisse incluir todo o planeta. Pelo contrário, a ideia foi criar uma espécie de teia de aranha de acordos binacionais, birregionais, que seriam a alternativa a Doha.
E é assim que nós situamos as negociações com o Mercosul, embora elas já tivessem uma existência prévia. Nós olhamos para as negociações com o Mercosul como parte de uma estratégia global. Não olhamos para essas negociações numa lógica binária, aquilo que cada parte pode ter a ganhar ou a perder ou a alterar na sua relação apenas com a União Europeia-Mercosul. Vemos isto como parte de uma estratégia global. Desde essa altura, de há 15 anos para cá, o mundo mudou radicalmente. Apareceram, sobretudo, a digitalização da economia mundial criou oportunidades completamente diferentes. Popularizou-se, vulgarizou-se a ideia de cadeias de valor global, a ideia de que as economias avançadas não tinham apenas exportações e importações, tinham, pelo contrário, exportações compostas de produtos importados e depois valorizados, etc. E, portanto, as noções mais tradicionais do interno e do externo, que eram as noções subjacentes à lógica das negociações comerciais anteriores do século XX, essa lógica começou a perder-se e o resultado foi que a geração do século XXI de acordos comerciais é uma geração completamente diferente daquilo que vinha antes, nomeadamente por incluir modalidades que não estavam incluídas nos anteriores acordos comerciais. Para além, obviamente, dos bens tradicionais e dos serviços também já quase tradicionais, a ideia de compras públicas, incluir compras públicas, a ideia de incluir questões de sustentabilidade ambiental, a ideia de incluir questões de direitos laborais, tudo isso relaciona-se precisamente com a noção de que esta fronteira entre o interno e o externo era uma fronteira bem mais ténue do que se imaginava antes. E que as nossas economias mais avançadas precisavam de um tipo de acordo comercial bem diferente dos tradicionais. Ora, no que toca precisamente ao acordo União Europeia-Mercosul, a ideia era enquadrar este acordo comercial em algo mais amplo, que tinha também um pilar político e um pilar de cooperação económica. O processo que nós conhecemos destes anos todos é um processo, enfim, já tem barbas brancas bem longas, e essas barbas brancas cresceram sobretudo em períodos em que, na realidade, houve pouquíssima interação, porque vivemos um período de negociação entre 1999 e 2004. Em 2004 estivemos muito próximos de um entendimento e de 2004 para 2010 nada. 2010 decidimos que voltaríamos para a mesa de negociações. De 2010 para cá, essa disponibilidade de parte a parte para as negociações não se concretizava, não resultava em nada de concreto, até finalmente chegarmos à segunda semana de maio de 2016, em que parece que amanhã finalmente vamos ter então a nossa troca de ofertas. E eu faço este introito para dizer o seguinte: todos conhecem de todas as circunstâncias da vida a ideia de que o ótimo pode ser inimigo do bom. Eu julgo que em matéria de negociações comerciais essa expressão é muitíssimo válida, e o dilema que vivemos atualmente é o dilema de saber qual é o momento em que desistimos do ótimo e aceitamos o bom, qual é o momento em que aceitamos um acordo menos ambicioso do que aquele que gostaríamos de ter. O facto de nós estarmos enredados num conjunto de negociações internacionais e não apenas numa negociação binária União Europeia-Mercosul,
significa que para nós, a União Europeia, a opção por aceitar um acordo menos ambicioso é uma opção que tem custos em outros campos. E daí a insistência ao longo dos tempos num acordo mais ambicioso e, aliás, mais conforme aos acordos que estabelecemos com outras partes do mundo, como é o caso do Canadá, da Coreia do Sul, mesmo o Vietnã recentemente, e que estamos, obviamente, negociando com os Estados Unidos, o TTIP, também com o Japão e talvez em breve com a Austrália e Nova Zelândia. E a Índia, eu estive na Índia, mas a Índia é um caso bem diferente, em que se põe de forma ainda mais premente do que com o Mercosul essa questão da ambição, porque a Índia não tem acordos de comércio significativos, tem acordos extremamente superficiais com vários países e para nós, a União Europeia, um acordo superficial desse tipo não é viável. E, portanto, a situação em que nos encontramos com o Mercosul, com a Índia ainda mais, como digo, é uma situação em que, do lado Mercosul, dizem nós não temos com mais ninguém um acordo tão profundo como vocês querem, portanto vamos atenuar um pouco as nossas ambições, e do lado europeu se diz o contrário, se diz nunca, enfim, nestes anos mais recentes, nesta nova geração, nunca fizemos um acordo assim tão superficial como vocês gostariam e, portanto, isso causa-nos algum incómodo. Temos de encontrar o equilíbrio apropriado aí, mas eu julgo que as circunstâncias hoje em dia são melhores do que alguma vez tiveram para conseguirmos encontrar uma plataforma de entendimento. Curiosamente, porque estamos a marchar em sentidos opostos no que toca às nossas opiniões públicas, no que toca, enfim, aos nossos agentes económicos. Na Europa, Estados Unidos também, outras partes do mundo, o que se verifica é um movimento popular, às vezes pouco informado, mas claramente manifesto em opções eleitorais contra acordos comerciais. Mas o surgimento do Donald Trump nos Estados Unidos tem muitíssimo a ver, o próprio discurso de outros candidatos à presidência americana. A questão dos acordos comerciais é uma questão extremamente sensível. Na Europa também varia de país para país, tem configurações diferentes em cada país. Mas temos de ter a sensibilidade de reconhecer que politicamente a questão está mais complicada hoje do que há alguns anos atrás. Por outro lado, o que se verifica no Mercosul parece ser o contrário. Parece ser uma abertura por parte do empresariado, por parte das opiniões públicas, que não existia no passado. E, nesse sentido, há uma conjuntura favorável, porque se estamos caminhando em sentidos contrários, a nossa expectativa é que em algum momento nos encontremos no caminho e é preciso a sabedoria para saber congelar aquele momento e dizer é aqui que vamos encontrar o nosso ponto de entendimento. Mas eu também queria referir esse ponto das opiniões públicas, porque é um ponto de grande sensibilidade que eu julgo que pode ter um papel significativo a desempenhar durante estes próximos 12 meses, que poderão ser os 12 meses em que encerramos as negociações. Eu tenho razões para pensar que podemos, se tudo correr bem, até o final do primeiro semestre de 2017, encerrar negociações. Mas temos também de ter em conta que há um enquadramento político que é um pouco volátil e que vai ter um impacto. Não se trata apenas de dar rédea aos negociadores para eles encontrarem os seus caminhos. Não é isso. É preciso ter em conta também o enquadramento político, e esse enquadramento político, se julgam que é complicado do vosso lado, do nosso lado ainda é mais. Eu penso isso sinceramente no que toca aos acordos comerciais. Ora bem,
porque é que é importante um acordo entre nós? Eu já falei do significado que tem para a União Europeia. Para a União Europeia, o significado está essencialmente ligado àquilo que estamos fazendo com o resto do mundo. O Brasil é muito importante, o Mercosul é um bloco importante, mas representa apenas 2, qualquer coisa por cento do nosso comércio mundial. Significa isto que não podemos encontrar apenas nos números o significado para a União Europeia. Pelo contrário, o significado é grande, mas é um significado geoestratégico, é um significado que se relaciona com a nossa ideia sobre competitividade global das empresas europeias, face, por exemplo, a concorrentes americanos, japoneses, coreanos ou de muitos outros países, incluindo o Brasil. E então olhamos para o Mercosul não tanto como um conjunto de países que podem garantir um aumento significativo do PIB para a União Europeia. Os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos é isso. Mas como um conjunto de países com os quais temos relações históricas muito significativas e que seria um enorme desperdício se não soubermos, neste momento, neste contexto internacional, se não soubermos consolidar através de um acordo comercial, porque se não o fizermos, daqui a 20 anos, 30 anos, eu creio que os fluxos comerciais serão diferentes e a Europa será uma parte menos significativa para a economia do Mercosul do que é hoje. Portanto, há uma questão geoestratégica. Do lado do Mercosul, aquilo que eu vejo não é tanto a questão geoestratégica, embora ela exista também, é um contexto em que a Europa representa 20% do comércio e, portanto, um contexto em que os números contam, em que o impacto sobre o PIB pode ser significativo. Vou fazer referência daqui a pouco a alguns estudos que falam, enfim, falam de forma diferente, mas sobre o impacto que pode ter para o Mercosul. Eu não pretendo de forma alguma, seria contrário ao meu sentimento e à ideia que prevalece em Bruxelas, minimizar a importância do Mercosul. Mas o que eu digo é que não é apenas nos números que vamos encontrar essa importância. Ora bem, a nossa ideia, enfim, falando um pouco do grau de ambição, a nossa ideia é, obviamente, que não podemos ter um acordo que seja simplesmente uma redução de tarifas sobre alguns bens, uma abertura, enfim, em algumas áreas de serviços. Tem de ser um acordo que vá muito para além disso e que tenha alguma capacidade transformadora das economias dos países Mercosul. Nós queremos promover a convergência regulatória, queremos, obviamente, alterar, facilitar muito os procedimentos alfandegários, queremos transparência em matéria de compras públicas, transparência é fundamental para haver concorrência e se fala em abertura dos mercados de compras públicas, isso significa automaticamente promover a transparência neste âmbito. Queremos, obviamente, criar condições para melhor investimento e maior investimento. Portanto, com esse conjunto de elementos, o que estamos a propor é um envolvimento europeu muitíssimo mais substancial, envolvimento que esperamos que seja também no outro sentido, mas que tenha alguma capacidade transformadora das economias do Mercosul. Para o Mercosul, eu julgo que a forma, enfim, mais tradicional até agora de confiar apenas nos mercados internos, sobretudo no Brasil, um mercado de 200 milhões, um mercado que ao longo da última par de décadas tem crescido muito e que tem produzido, penso, alguma complacência por parte
do empresariado brasileiro, que vê com satisfação esse crescimento do mercado interno, mas em circunstâncias como as atuais, em circunstâncias em que está em curso um ciclo negativo para a economia, o que se verifica é uma contração tremenda de oportunidades. Ora, um acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que multiplica por 3,5, passa de 200 para 750 milhões o mercado. Enfim, estou obviamente a talhar um pouco, estou a simplificar algo que na realidade será bem mais complexo, mas a dizer algo que me parece também ser verdade, que é que o empresariado brasileiro, o empresariado Mercosul, terá, com um acordo União Europeia-Mercosul, uma capacidade muitíssimo maior de sobreviver a momentos menos bons da economia do Brasil. Portanto, eu penso que os argumentos a favor de um acordo, de parte a parte, são claros, são bem entendidos. É isso que nos leva à mesa das negociações. Mas já nos levou à mesa das negociações há 15 anos atrás e não conseguimos chegar a um entendimento. E, portanto, aquilo que importa hoje é saber encontrar o justo equilíbrio entre o ótimo e o bom, é saber quando é que podemos ser menos ambiciosos, quando é que podemos aceitar algo que é menos, enfim, desejável para as nossas economias, e em ambos os casos, no caso do Mercosul, no caso da União Europeia, vamos ter de engolir alguns sapos, vamos ter de enfrentar algumas dificuldades internas se quisermos chegar a um entendimento, e eu creio que se não houver essa convicção e disponibilidade da parte da liderança política, não teremos um acordo. Esta equação atual, União Europeia-Mercosul, é uma equação que deve ser vista como contrapondo o setor agrícola mais competitivo do mundo com algumas das empresas mais competitivas do lado das indústrias e dos serviços. E isso significa que não vai ser fácil. Não vai ser fácil do lado industrial brasileiro aceitar que empresas muitíssimo competitivas a nível global invadam o mercado da mesma forma que como é visível, muito difícil para alguns setores agrícolas europeus. Portanto, temos de saber navegar essas águas e eu julgo que há sangue frio suficiente em Bruxelas para o fazer, apesar de haver certos momentos em que o sangue ferve de alguns lados, mas isso faz parte dos processos negociais. É preciso saber responder devidamente, é preciso saber tranquilizar os espíritos mais intranquilos, mas eu creio que há boas razões para se fazer esse trabalho. Eu queria fazer trazer-vos umas pequenas informações sobre o México e sobre o Chile, para olhar para casos, enfim, comparáveis e ver o que tem acontecido nesses casos. No primeiro caso, com o México, assinámos um acordo de parceria, chama-se Acordo de Parceria Económica, Coordenação Política e Cooperação. E, dentro desse marco, desse enquadramento, assinámos um acordo de livre comércio 2000, 2001 para a parte dos bens, 2001 para a parte dos serviços, e também com alguns elementos sobre compras públicas, etc. O que é que aconteceu? Aconteceu que, desde a entrada em vigor do acordo, o comércio entre a União Europeia e o México passou de 18,5 bilhões em 99, precisamente na altura que estávamos a abrir negociações com o Mercosul, 18,5 bilhões de dólares para 65 bilhões de dólares em 2014, ou seja, 3,5 vezes mais. Investimento também aumentou muito significativamente. Nós ainda hoje representamos apenas 8,2% do comércio externo do México,
contra 6% há 15 anos. Mas isso, o México é um país muito especial, como conhecem. 67% do comércio do México é com os Estados Unidos e, portanto, o que nós estamos a dizer é que conseguimos arrancar alguns pontos percentuais a um país que é vizinho, que é altamente competitivo e que tem capacidade nas mesmas áreas em que a União Europeia tem capacidade. Portanto, acho que há boas razões para estarmos satisfeitos com aquilo que se passou com o México, tanto assim que estamos agora envolvidos, passado estes anos, num processo de upgrade, num processo de análise e de aprofundamento da relação comercial. Estamos também no mesmo processo de upgrade com o Chile. Com o Chile assinámos um acordo de associação em novembro de 2002, que entrou em vigor plenamente em março de 2005, portanto, mais ou menos na mesma altura. Com o Chile, este acordo foi um acordo inovador também para nós. Foi um acordo inovador para o Chile, mas foi um acordo inovador para nós, porque incluía elementos que nós não tínhamos em nenhum acordo comercial anterior. Por exemplo, o nível muito elevado de proteção de indicações geográficas, uma regulamentação muito aprofundada também de aspectos sanitários e fitossanitários para facilitar o comércio na área agrícola, sobretudo, muito para além daquilo que está previsto na Organização Mundial do Comércio, compromissos profundos em matéria de liberalização de bens, claro, mas liberalização de serviços, um conjunto de acordos relacionados com a gestão institucional do acordo comercial. Portanto, para nós, o Chile, que não é um grande parceiro económico, mas é um bom parceiro económico, serviu de teste para este novo tipo de acordo comercial e foi um teste muitíssimo positivo. Vimos um aumento de 2,4 vezes, portanto, multiplicou por 2,4 vezes nos primeiros 8 anos o comércio entre a União Europeia e o Chile. Portanto, enfim, subida muito, muito significativa, tanto do comércio como do investimento. Em ambos os casos, México e Chile, eliminação ou redução forte de barreiras ao comércio, tanto do lado alfandegário como do lado tarifário, como do lado das barreiras não tarifárias. Regras claras, transparentes e estáveis, muito importante para exportadores, para importadores e para investidores. Uma grande liberalização dos fluxos de capital e, portanto, de investimento e proteção bastante elevada a direitos de propriedade intelectual. Portanto, são esses alguns dos elementos que 10 anos mais tarde esperamos ver incorporados num acordo com o Mercosul. Ora bem, aprofundando um pouco a União Europeia-Mercosul, o que é que nós podemos esperar de um impacto no acordo? Naturalmente que isto é tudo muito especulativo, porque o impacto a gente só pode começar a precisar quando dizer com alguma de alguma forma minimamente certeira, quando sabemos quais são os contornos do acordo, não é? Mas algumas coisas sabemos sobre os contornos do acordo e isso permite alguma especulação. Primeiro, obviamente, é que o acordo dará acesso privilegiado, preferencial para produtos brasileiros poderem entrar naquilo que é o maior mercado do mundo. O nosso mercado é, em termos de PIB, qualquer coisa como 10% maior do que o mercado dos Estados Unidos. E faz sentido falar num só mercado, porque é o chamado mercado único, ou seja, o produto entra qualquer porto europeu e vai para qualquer outro destino na Europa sem qualquer dificuldade ou qualquer custo acrescido para além do transporte.
e, obviamente, um acesso privilegiado por parte dos agentes económicos brasileiros ao maior mercado do mundo, enfim, ajuda muito a ultrapassar contextos como este, e mesmo quando as coisas correm bem, enfim, também há muitas oportunidades a explorar. Sobretudo, oferece também oportunidades para desenvolver algumas reformas estruturais que precisam de estímulos. As reformas estruturais não aparecem simplesmente por obra e graça de um governo benigno. Aparecem quando se sente a necessidade. E os estímulos que um acordo de livre comércio pode produzir são precisamente estímulos que permitem pensar em reformas estruturais que o Brasil também precisa, como é amplamente sabido. Para além disso, podemos antever que um acordo de livre comércio União Europeia-Mercosul seria um acordo que permitiria uma muito maior inserção do Brasil, das empresas brasileiras, nas cadeias de valor global. Facilitaria importações que podem ser componentes importantes para exportações e isto foi o que aconteceu, aliás, com o Chile, foi o que aconteceu também com o México. Não verificámos apenas um aumento quantitativo dos fluxos comerciais, verificámos também algumas transformações qualitativas nesses fluxos e, sobretudo, na capacidade económica das empresas, na capacidade competitiva das empresas. E, na realidade, quando eu digo acesso privilegiado e acesso preferencial, não é bem assim. Hoje em dia nós estamos a falar de anular uma desvantagem competitiva que o Mercosul tem com o mercado europeu, porque, entretanto, ao longo do tempo, fomos assinando acordos com o Chile, com o México, com a Coreia do Sul, com os países da América Central, com a Colômbia. E, portanto, a situação não é que estejamos apenas a falar de vantagens que podemos ou não aproveitar. Estamos a falar de uma situação em que as desvantagens aumentarão com o passar do tempo. Ora bem, é evidente também, e enfim, digo isto com toda a humildade, sabendo que há aqui uma grande professora de comércio internacional, mas é óbvio que as regras básicas do comércio internacional aplicam-se, vantagens competitivas. Um acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que permite a exploração maior das vantagens competitivas de parte a parte e eu quero também sublinhar um outro aspecto, que é a importância ou a facilitação das transferências tecnológicas entre empresas europeias e empresas brasileiras, empresas do Mercosul, à medida que se vão avolumando as possibilidades de interação entre eles. As nossas propostas para um acordo União Europeia-Mercosul estão em sintonia, estão muito sintonizadas com o Plano Nacional de Exportações brasileiro, portanto, aprovado em junho do ano passado. Portanto, isto apoia a agenda económica que este governo, enfim, presume-se que cessante, aprovou, mas que eu julgo que é uma agenda muito ancorada no sentimento do empresariado, pelo menos no que toca a esta parte. E, obviamente, que estamos também a falar de um enquadramento que permitirá explorar círculos virtuosos de investimento à medida que há uma maior facilitação de produção de bens e serviços de elevado valor de capital, elevado componente de capital. Isso tornará as economias do Mercosul mais interessantes para investidores estrangeiros. A facilitação de regras de investimento fará também o seu papel e, portanto, cria-se aí uma dinâmica positiva para o aumento do investimento direto estrangeiro europeu no Brasil. Esperamos que também, na altura certa, brasileiro na Europa. Isto não é coisa de sumenos na medida em que
é a União Europeia, é da União Europeia que o Brasil obtém a maior parte do seu investimento direto estrangeiro, qualquer coisa como 60% do estoque do investimento direto estrangeiro no Brasil é da União Europeia. E é natural esperar que daí advirá mais num enquadramento que facilita o investimento. Ora bem, em termos quantitativos, deixem-me referir alguns estudos. Os estudos são diversificados porque baseiam-se em pressupostos diferentes, imaginam acordos que variam e, portanto, produzem resultado para além da ciência e da habilidade, talvez, dos economistas poder variar também. Nós temos indicação por parte do Plano Nacional de Exportações, quando foi aprovado em 2015, o Plano Nacional olha claramente para baixa percentagem do comércio externo no PIB brasileiro como sendo um indicador de que a economia brasileira pode ser transformada por via de um contacto mais aprofundado com o exterior. Em 2013, segundo o Plano Nacional de Exportações, só 27,6% do PIB resulta do comércio externo. Nas economias avançadas em geral estamos falando em cifras acima de 50% e mesmo em outros países emergentes, em alguns casos também acima de 50%. Portanto, muito claramente, os números indicam aquilo que todos sabemos, o potencial de crescimento da parte do relacionamento externo da economia brasileira é muito grande. E como fazer crescer esse relacionamento externo? Podem olhar em várias direções, mas a mim parece-me que a mais óbvia é através do aprofundamento do relacionamento com aquele que é o principal parceiro económico, a União Europeia, com aquela que é a principal fonte de investimento externo. Nós temos um estudo que foi feito para a Comissão Europeia, um estudo feito por consultores independentes, consultores dinamarqueses, que indicam que o Mercosul aumentaria as suas exportações para a Europa em cerca de 40%. Aqui no Fiesp, aqui em São Paulo, tem uma leitura mais conservadora, também com, enfim, uma ideia de acordo um pouco diferente, e apontam para um crescimento ponho apenas entre aspas, 12%. Mas 12% o que é que significa? Olhando para os números atuais, 12% significa 5 ou 6 bilhões de dólares. 5 ou 6 bilhões de dólares é essencialmente o comércio que o Brasil tem com o Japão, ou tem com o Chile, ou tem com a Índia. Portanto, um incremento, mesmo numa leitura menos otimista, o incremento é muito significativo. Escola de Economia da Getúlio Vargas, não sei se foi a professora Vera Torstenson, no estudo de 2014 é mais otimista, concluindo que a combinação de redução de tarifas mais uma redução em 25% das barreiras não tarifárias levaria a um aumento de exportações brasileiras na ordem de 28 bilhões. Portanto, não é os 5 ou 6 bilhões de que falava a Fiesp, estamos falando de 28 bilhões, ou seja, cerca de 50% a 60% de aumento. E há vários outros estudos, o estudo, em particular, estudos da CEPAL, que apontam, têm lógicas um pouco diferentes, mas apontam para um aumento de quase 1% do PIB brasileiro. O ponto que eu quero sublinhar é muito simples, todos os estudos vão no mesmo sentido, todos os estudos indicam vantagens grandes num acordo e logo uma responsabilidade muito grande por parte dos decisores políticos, de parte a parte, em chegar a um acordo. Obviamente que um acordo não terá um efeito homogéneo.
não terá um efeito homogéneo sobre a economia, nem a europeia, nem a brasileira ou a do Mercosul, e aqui é inevitável falar muito rapidamente daquele que previsivelmente será o grande beneficiário, que é o setor agrícola, o setor agroindustrial. E aí todos os estudos apontam para um aumento grande da capacidade de exportação do Brasil à medida que se abre o mercado europeu. Há uma razão específica para isso, para além da grande competitividade do setor agroindustrial brasileiro, que é que na Europa as tarifas para os produtos agrícolas são tarifas ainda bastante elevadas. As tarifas para os produtos industriais são muito mais baixos, 5%, menos do que 5%. E, portanto, um acordo União Europeia-Mercosul é um acordo particularmente benéfico para o setor agroindustrial, não só porque o setor é muito competitivo, mas também porque será aí que se fazem sentir mais a redução de tarifas e, obviamente, isso é algo que é complicado do ponto de vista político, mas faz parte do conjunto de matérias com os quais os líderes políticos têm de saber lidar. Dito isso, não é apenas no setor agrícola que Mercosul e particularmente o Brasil pode ter grandes vantagens. Eu julgo, as vantagens mais significativas são as vantagens estruturais, são as vantagens transformativas da economia, mas há vantagens identificadas em vários setores mais específicos, industriais, setores de serviços, que poderão ser beneficiários a curto prazo de um acordo. E pronto, em jeito de conclusão, eu queria regressar ao ponto do ótimo ser inimigo do bom e recordar que em 2004, quando estivemos muito, muito próximos de um acordo, mesma altura em que assinámos acordos com o Chile e o México, se nós tivéssemos assinado um acordo nessa altura, aquilo que estava em cima da mesa, salvo erro, naquela altura, só para vos dar um exemplo, numa área que é uma área importante para a economia brasileira. Eu penso que estávamos na altura falando de qualquer coisa como 70 mil toneladas de carne bovina entrando no mercado europeu com tarifas muito, muito reduzidas. Ora, 70 mil toneladas ao longo de 12 anos dá qualquer coisa, enfim, aproxima-se de 1 milhão de toneladas de carne bovina que nós não compramos e que poderíamos ter comprado. A professora Vera está sorrindo com a simplicidade do argumento, mas a realidade é que desaproveitámos em 2004, talvez por estarmos convencidos de que poderíamos chegar um pouco mais próximos do ótimo, desaproveitámos algo que não foi benéfico ao longo desta dúzia de anos, nem para a União Europeia, nem para o Mercosul. E a atual circunstância, parece-me, é uma circunstância em que temos de ter sabedoria de não voltar a desaproveitar. Eu não falei de um ponto que pode também ser relevante, mas que não estava previsto em 2004. Em 2004, ou melhor, antes de 2004, insistimos muito, sem sucesso, na ideia de liberalizar um pouco as compras públicas, o que implicava maior transparência. Ora, eu não vou dizer que se tivéssemos chegado a um acordo em 2004 e se tivesse havido acordos quanto à transparência nos mercados de compras públicas, que se teria evitado o petrolão. É preciso mais do que um acordo comercial para evitar isso. Mas a transparência em matéria do relacionamento entre o Estado e a sociedade civil, o Estado e o empresariado, é algo que hoje em dia, passados estes anos, já não desistiremos de procurar obter. Eu creio que em 2004 nós tínhamos deixado de parte, mediante a rejeição clara dessa ideia. Hoje em dia, 2016 para 2017, eu creio que vamos insistir muito nesse ponto e julgo que haverá maior receptividade também da parte do Mercosul nessa matéria. Pronto, terminaria por aí. Peço desculpa se me alonguei muito, mas
do meu lado agora é que começa a parte interessante.